Vamos testar aqui para ver se está no ar. Acho que estamos sim. Aqui para mim aparece live 59 minutos, segundos. Certo. Deixa eu só testar aqui, ver se está tudo certo. Tá. Estamos no ar. Eu quero ver com as pessoas que estão nos assistindo. Coloca aí nos comentários, por favor, como que tá o som, se dá para ouvir, se dá para ver a imagem, como que tá? Por favor, dá esse feedback para nós, para a gente poder começar. Que eu e a Ellen, nós estávamos nos bastidores agora há pouco, estava testando o vídeo e estava dando alguns probleminhas técnicos. A gente teve que trocar o link para conseguir transmitir essa live. Então, por favor, coloque aqui para nós, dê um feedback para a gente saber como que está esse vídeo. Ok. A Kelly respondeu aqui para nós. Muito obrigada, Kelly. Deu um ok aqui que está conseguindo nos ouvir. Dá uma boa noite aí, por favor. A Carol também me respondeu aqui que tá bom o áudio. Dá uma boa noite aí, Ellen, por favor, Maravilha, para então, boa as noite, pessoas pessoal. conferindo como que tá o teu áudio. Tá tudo certo? Conseguem me ouvir bem? Eu acho que Maravilha. agora foi, Ellen. Hã? Esses desafios da tecnologia, essas viajantes de primeira viagem, né? Sim, Às vezes dá alguns sim, ao probleminhas. vivo é assim, né? É Ao isso vivo é aí, né? assim. Todo mundo acompanha o nosso aprendizado, Claro, com certeza. Fica de né? experiência, né, Ellen? Sim, claro, estamos aí. Sinal de que nós não mostrando até que nós estamos em processo de aprendizagem, né? Aproveito a tela que está aqui atrás de mim, que é do Leonardo da Vinci, né? Que é o quadro inacabado dele, né? Que é o foco, assim, a ideia do Instituto Luz aqui em Lages, né? E assim somos nós, inacabados, né? Em processo, aprendendo com os desafios e vamos. Uhum. E às vezes a gente consegue, tem certas coisas que a gente consegue sozinho, tem coisas que não, e a gente precisa um do outro, né? Para esclarecer, para ajudar, e juntando tudo, todos somos um, né? É isso aí. Tem mais gente aqui dando feedback que tá bom o nosso áudio, Ellen. A Maravilha, Iene também está aqui conosco, tá nos acompanhando e disse que está muito bom o nosso áudio. maravilha. Um Eu quero que beijão você para se todos. presente, Ellen. Se apresente aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Fala como que é o teu trabalho. Conta um pouquinho para nós sobre isso. Certo. Então, eu sou Ellen Capistrano, psicopedagoga, psicoterapeuta, trabalho com reiki, com constelação familiar, com barras de axis, com psicoterapia reencarnacionista. Tenho o Instituto Luz em Lages e trabalhamos aqui com outros terapeutas também, tem várias técnicas que eles desenvolvem aqui, cone chinês, massagens, yoga, enfim. Então, estamos bem equipados com os nossos terapeutas aqui na casa, né? E hoje, né, vamos falar sobre comportamento, né, convivência nessa situação atual, os desafios dessa situação, como conviver com o outro, né, por tanto tempo que antes da pandemia
Era só fazer as refeições juntos, né, com a família, com quem morava, e ia dormir. No dia seguinte, trabalho, escola, aquela rotina. De repente, o mundo todo precisa parar, né, Ana? Então, por que Sim. será que nós precisamos, né, fazer essa parada? E por que usar máscara, né, que nos cobre e deixando só os nossos olhos, olha, observando agora, a gente tem que olhar de novo, mas será que eu conheço? Parece que eu não conheço, né? Fica aquela dúvida. E a necessidade, nos mostrando, o uso da máscara nos mostra o como a gente não olha nos olhos do outro, né? Nos deixando assim, será que eu conheço? Mas parece que sim, né? Deixando aquela dúvida. Essa necessidade, né, que vem aflorando, o quanto a gente precisa se reformar, o quanto a gente está realmente inacabado, né? Com essa situação, está mostrando muitos talentos também, né? Muitos desafios. Uhum. Eu acredito, Ellen, que esse é o momento da gente se reinventar, né? Pegar tudo aquilo que a gente tem de ferramenta, tudo aquilo que a gente aprendeu até agora e colocar em prática. Esse é o momento para a gente usar todo aquele arsenal que a gente sabe. Por quê? Porque é um momento que está nos desafiando de todas as formas. É um momento que tudo aquilo que a gente tinha escondido está vindo para fora. Por quê? Porque nós estamos com medo de uma forma geral, existe essa energia do medo e a gente é afetado por isso. Então, tudo isso faz com que a gente precise voltar esse olhar para dentro e se começar essa cura. Por quê? Porque as pessoas que estão ao nosso redor, eu gosto muito de citar a lei do espelho, as pessoas que estão ao nosso redor refletem aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, quando a gente tem conflito com alguém, a gente precisa ter esse olhar. Tá, mas o que tem na pessoa que está me despertando isso? Porque, de alguma forma, aquele comportamento da pessoa está reverberando algo em mim. É por isso que eu tenho o sentimento, por isso que desencadeia. Então, eu preciso olhar para isso, para a minha cura, sem julgar o outro, entendendo. Claro, é desafiador? Sim, claro que é desafiador, mas é necessário, né, Ellen? Exatamente. Bem isso mesmo, né? Como aflora talentos, como aflora as sombras, né? Nossa, ou se vê no momento de raiva intenso, né? Dando os piti, como a gente diz, né? Em alguns momentos. O que tem no outro é o que eu preciso trabalhar, pegando o gancho, né, da tua fala em relação a espelho, né? O que tem no outro é aquilo que precisa ser trabalhado em mim, o que incomoda no outro, né? Então, o nosso Criador, a consciência suprema foi tão majestosa em tudo, né? Que nos coloca a serviço dele, mesmo que a pessoa não tenha essa total consciência de que é instrumento do Criador e que as pessoas participam uns na vida do outro com o propósito dele, né? Com o propósito dele. E agora, puxando já esse assunto para as constelações, o que que acontece? Vem a bagagem do pai, vem a bagagem da mãe, né? E juntando isso, tem os costumes, vem as crenças, o jeito de comemorar uma Páscoa, por exemplo, né? Tudo isso é sendo passado para a família, para a criança, para os filhos. E quando isso vai sendo carregado, isso vai sendo passado de geração por geração, né? É a primeira escola que nós temos é a nossa mãe e o nosso pai como referência, como base, né? Então isso vai passando de geração para geração. É onde as constelações trazem isso, né, que eu aprendi pelos meus estudos, a repetição de comportamento que nós temos para honrar os nossos ancestrais, que a gente admira, né? Às vezes a gente admira um detalhe, uma característica desse membro da nossa família e nós acabamos inconscientemente atraindo doenças e alguns comportamentos que interferem na fase atual que a gente se encontra, na época atual, né, Ana? Uhum. Então a gente precisa prestar atenção
nesse nosso comportamento, né? Por exemplo, antigamente a maioria dos casamentos eram arranjados, né? Lá dos nossos. Hoje em dia ainda tem, mas não é tanto. Mas antigamente isso era muito frequente. E olha como é que estão os casamentos hoje em dia, né? A mulher, as pessoas não ficam tanto tempo casadas. Se a relação está tóxica, né? Então, é buscado uma solução para isso. Muitas vezes essa solução é a separação do casal, né? E lá vai, né? E aquele sentimento de rejeição, a mulher se sente desvalorizada, porque antigamente, se uma mulher, se um casamento não dava certo, o pai devolvia, né? O marido devolvia essa filha para o pai, e muitas vezes o pai não aceitava. Então, o sentimento de rejeição já vem de lá de trás, né? Que isso fica reverberando na nossa família, né? E é interessante, né, Ellen, o quanto que todas essas influências, elas têm um impacto gigante na nossa vida, por mais que a gente não tenha conhecimento, tá? Ah, eu não sei o que os meus antepassados tiveram de dificuldade, eu não sei como que eles pensaram. Só que tudo isso está registrado no nosso DNA, vem conosco. Então, muitas vezes a gente repete padrões, por exemplo, a gente está falando aqui de relacionamentos familiares. Então, muitas vezes a gente repete padrões de relacionamento afetivo, por exemplo. A gente atrai sempre um determinado tipo de relacionamento. Por quê? Porque tem que curar algo ali. Então, é muito importante nesse momento trazer para a consciência. Para trabalhar, para ter cura, tem que estar consciente, tem que entender a origem, tem que entender o que está acontecendo, tem que trazer isso, porque tudo é muito inconsciente. Todas essas crenças são inconscientes e elas impactam diariamente. Tudo aquilo que a gente está agindo, tudo aquilo de decisão que a gente tem que tomar, essas crenças, elas estão reverberando ali o tempo inteiro. E muitas vezes a gente tem um determinado comportamento ou tem uma linha de pensamento que a gente não concorda às vezes. Quando vê, você já falou, quando vê, você já foi. Mas o que ocasionou isso? Está lá no nosso registro, está lá no nosso inconsciente. Então é importante pensar, analisar, entender bem como que isso funciona, porque a gente só consegue curar aquilo que a gente entende. A gente só consegue curar quando tem autoconhecimento. É isso, Ellen? Isso mesmo. E a constelação familiar, ela ajuda a fazer essa investigação, né? Uhum. O comportamento de quem que estamos repetindo e ressignificar, né, esse comportamento. Então, por isso que é interessante detectar o comportamento e buscar um auxílio. Preferência sem julgamento, né? Que isso é muito, a gente já traz de longa data, né? Um comportamento repetitivo e competitivo. A gente julga e compete um com o outro, né? Então, como é que eu posso julgar sem saber a bagagem que o outro traz? Cada um está oferecendo o melhor, o seu melhor nas determinadas, em tudo na sua vida, no meu ver, né? Sim. Então, isso precisa ser respeitado, que se a pessoa não se comporta de outro jeito é porque não aprendeu, não sabe, né? E Bem, nós precisamos respeitar esse jeito de ser, respeitar essa bagagem que o outro traz, o ritmo de evolução, de amadurecimento do outro também é diferente, e nós não estamos aqui competindo nada com ninguém. Muitas vezes nós competimos com o próprio marido, com o irmão, que às vezes um ano de diferença, ele já vive, já é uma época diferente. Ai, mas é só um ano mais velho do que eu. Tem diferença. Tem o amadurecimento, já tem a tecnologia, já tem muita coisa aí, um contexto novo, que as épocas são diferentes, né? Então, precisa ser respeitado esse ritmo de evolução, esse amadurecimento do outro, né? E essa competição que nós temos, muitas vezes não, ela sempre nos atrapalha,
a gente acaba metendo os pés pelas mãos sem perceber. E inconscientemente nós também temos um comportamento instintivo de ser mãe do marido, por exemplo, né? E o marido de se comportar como filho em algumas situações, em algumas ocasiões, né? Então nós precisamos assumir a nossa função, se desligar, se liberar da família, mas não é se separar e cortar radicalmente da família. Você vai continuar a ser membro da família, mas vai constituir a sua família, ou vai viajar, ou vai para fora do país estudar. E essa liberação precisa ser de coração, né? Que se não for de coração, atrapalha quem não libera, atrapalha a pessoa que quer seguir, né? E constituir e seguir com as suas escolhas, que a gente não sabe qual é o propósito de cada um, a gente vai percebendo, tentando interpretar os sinais que o nosso Criador nos envia por dia, né? E detalhe, Ana, eu não sei se eu li ou se eu ouvi em alguma palestra que nós recebemos 800 sinais do nosso Criador por dia. 800? Até vou anotar 800. essa informação aqui. Caramba! E quantos que a gente consegue perceber? Olha, se a gente conseguir interpretar meio, nós estamos no lucro, né? Pois é, esse é o desafio, né? O que acontece? Nós somos criaturas de hábitos, nós somos criaturas inconscientes. A gente não presta atenção no agora, na grande maioria das vezes. A gente está sempre no passado ou no futuro. Então, a gente não presta atenção nesses sinais, porque os sinais são no agora. Uma coisa muito interessante que você falou, Ellen, é com relação à comparação. E essa comparação, na grande maioria das vezes, a gente nem percebe que tá se comparando ou está competindo com outra pessoa. Por quê? Porque é tão automático que não traz isso para a consciência. Então, de novo, o poder de você estar presente, estar no agora, se questionar. E outra coisa muito importante que eu acho bem válido aqui, Erin, a nossa família, ela é perfeita para a nossa evolução. Você aceitando ela ou não, ela é perfeita. É a família ideal para você evoluir aquilo que você veio aqui nesse plano, nesse momento, para se desenvolver. Então, cada pessoa da tua família vai gerar em você algum sentimento, vai aflorar algo dentro de você que você precisa trabalhar. Então, é para esse sentimento que está sendo desencadeado que você tem que olhar, porque a tua família é perfeita para isso. E outra coisa muito importante, se não existisse essa pessoa da família que está desencadeando isso dentro de você, como que você iria saber que tem que trabalhar aquilo? Então, perceba que tudo, o Criador, ele consegue fazer tudo tão perfeito que cada pessoa que você encontra na tua vida tem um propósito especial. E a tua família, o propósito é o melhor, é o mais especial, porque é a família que te escolheu, é a família que te acolheu. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tudo isso a gente tem que entender, trazer para a consciência para conseguir aceitar cada pessoa do jeito que ela é. Exatamente. Isso é. Eu não vou pegar ali. E quando a gente não aceita, quando nós não aceitamos, fugimos da família, vamos morar sozinho, enfim, aparece um colega de trabalho com as mesmas características. Ou então... Já tem que enfrentar... Ou então, Ellen, relacionamento, né? Sim, às vezes, tipo de relacionamento. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade com o pai, por exemplo. Não aceita o pai do jeito que é, qualquer situação, não consegue ter uma relação que flui com o pai. Ela acaba inconscientemente tentando trazer para a vida dela relacionamentos parecidos com o perfil do pai para ela resolver aquela ferida que ela começou lá com o pai dela. É assim ou não? É assim mesmo, Ana. Provavelmente um chefe de equipe, um gerente,
né? Então vai atrair a situação, vai ficar adiando, né? E atraindo, vai ficar pingando de emprego em emprego, vai ficar fugindo o tempo todo da situação. Então, para a pessoa que sabe disso, que já detectou que está nos acompanhando agora, eu sugiro que olhe com carinho para essas Uhum. situações que te incomodam, né? E não fuja. Aquela frase que a gente conhece tanto, né? Aceita que dói menos. Pois então, olha, experiência própria, né, Ana? A Com gente sabe, certeza. eu já fugi, eu falando da Ellen, eu já fugi de algumas situações, né? E não adianta fugir, não adianta fugir. Então, vamos encarar e vamos resolver para que suavize a situação e fica melhor. Depois que a gente aprende a respeitar a bagagem do outro, pai e mãe, né? Que aí precisa, o casal precisa daqueles ajustes, isso seja pai ou mãe de chefe, de colega de trabalho, de vizinho, enfim, né? Depois que a gente detecta isso e olha com mais carinho, respeitando a bagagem do outro, fica mais suave conviver. Os julgamentos ficam menores, que é um treinamento, não julgar é um treinamento que a gente precisa fazer que desde criança, né? Como eu sou psicopedagoga, professora de educação infantil, tenho lá com os meus aluninhos, né, de berçário. Coisa que eu já fiz hoje em dia, eu não faço mais. Ó, teu amiguinho tá comendo, você não vai comer tudo? Teu amiguinho já terminou a atividade, você não vai fazer? Né? Então, esse hábito que a gente tem de comparar sem respeitar a individualidade do outro, né? Então, hoje não, hoje como psicopedagoga eu já consigo me policiar, corrigir o meu jeito de falar com os meus alunos, né? Inclusive, estou com saudade deles, quero mandar um beijão para as mães, para os pais que estão nos acompanhando. E esse jeito, nós precisamos nos reinventar o tempo todo, não só durante uma pandemia, né, Ana? Que a pandemia veio que é para dizer como é que é, ou você acorda ou Para você fora. acorda, né? Uhum. Então nós temos que ver o lado bom, que toda situação tem uma entrelinha. E qual é a entrelinha dessa situação da pandemia? O que ela está Uhum. despertando em nós? A solidariedade, o amor, o olhar nos olhos, né? Quando nós estamos de máscara, tem que olhar no olho da pessoa diretamente, ou por mais tempo, né? E isso muitas vezes incomoda, porque tem pessoas que não conseguem olhar nos olhos das pessoas, né? Olhar no olho Uhum. de quem está conversando. Então, isso é delicado e importante, né? A gente respeita. Mas e agora? Né? Com máscara, como é que vai fazer? Tem que olhar no olho da pessoa, perceber se ela está rindo, né? Os movimentos, né? Do nosso rosto, as nossas expressões, detectar tudo isso agora de um outro jeito. Então, nós já estamos nos reinventando, né, Ana? Sim, já estamos aprendendo, né, Ellen? Ellen, Exatamente. uma questão assim que eu vejo que é extremamente delicada, até nos atendimentos, eu percebo assim o quanto que é difícil essa questão é perdoar. O quanto que o perdão é difícil, mas aquele perdão realmente que te liberta, não só da boca para fora, é o sentir. É quando você lembra da cena e não te vem nenhum sentimento ruim, você realmente libertou. E muitas vezes a gente carrega por anos e anos e anos mágoas e ressentimentos que só faz mal para a gente mesmo, porque muitas vezes a pessoa, seja quem for, seja pai, seja mãe, seja marido, seja ex-marido, seja quem for, ele nem sabe que ele provocou tudo isso dentro da gente. Então, eu quero que você converse um pouquinho com as pessoas que estão nos acompanhando, como libertar o outro, como perdoar realmente e qual que é a importância disso? Para que perdoar? Para que eu vou perdoar ele se ele me fez tão mal? O sentimento de vingança, né, que a gente tem. Enfim, Sim. né? A competição, que não deixa de ser a competição de ego, né? Isso não vai ficar barato, eu não vou deixar você fazer isso. Então vem aquela competição, guerra de ego, né? Que Uhum. nós temos esse hábito também. E tudo na nossa vida é treinamento. Então, como perdoar? Tentar me colocar.
no lugar do outro, né? A empatia. E se fosse comigo, como eu iria me comportar? Fica delicado, porque eu tenho a minha bagagem e a Ana tem a bagagem dela, então muito provável, né? Tem lá o comportamento personalizado, vamos dizer assim, cada um vai se comportar de acordo com o que sabe, oferecendo o seu melhor, né? Mas entender o outro, porque aquele momento de, porque cada vez que a gente lembra de uma situação que nos machuca, nós estamos colocando uma colherinha de fermento nessa situação. E nós sabemos que um emocional mal resolvido, ele gera doença no nosso corpo físico. E isso vai passando de geração para geração. Então, o que você quer deixar de herança para os seus filhos? Geneticamente falando, né? O comportamento, os valores, o caráter. Então, como perdoar? Olhar para dentro, escutar o seu coração. Escutar o seu coração e tentar entender por que aquela pessoa se comportou desse jeito. Ela não sabe se comportar de outro jeito. E muitas vezes se tem um tom de voz alto, um comportamento, os movimentos mais agitados, mais agressivos, isso nada mais é do que um pedido de socorro, na minha opinião. Um pedido de ajuda, mas a pessoa não sabe muitas vezes expressar, ou também tem a questão do ego, o orgulho. Não vou pedir ajuda para essa daí. E não sabe, né, Ellen? A pessoa não sabe porque não aprendeu. A gente tem que ter esse olhar, a empatia que a Ellen falou. O outro se comportou daquela forma porque só aprendeu aquilo. Então, é muito importante tentar entender a história da pessoa. Como que foi a infância daquela pessoa? Tenta entender, tira o olhar só da tua dor e passa a ressignificar, olhando de uma forma mais ampla, porque daí o perdão é mais fácil. Exatamente. A partir do momento que a gente sabe esses detalhes da bagagem do outro, isso se torna mais suave para nós, né? Então, não adianta para mim, que sou professora, ter um comportamento de dentista. Eu não vou saber. Se a Ana Maciel me pede para eu ser dentista dela, eu não vou saber nada. Eu não sei nada, né? Eu posso te indicar um ótimo dentista. Não, Eli, mas eu quero. Não, eu não vou saber me comportar como dentista. Eu não sei trabalhar com isso, né? Então, respeitar isso, o que que o outro sabe. Ele mostra, as pessoas mostram o que que o outro sabe, o que que sabe fazer através do seu comportamento. Tem algumas pessoas que não se expressam tanto, que não falam tanto, né? Querem que o outro perceba, faça uma leitura corporal, mas muitas vezes o outro não sabe fazer essa leitura corporal. Eu costumo dizer, Ellen, que a outra pessoa não tem uma bola de cristal para adivinhar o que você quer. A gente tem que pedir, às vezes tem que desenhar para a pessoa entender, porque ela não consegue ter a percepção que a gente tem muitas vezes. Ela funciona de outro jeito. Então é importante, sim, expressar, falar aquilo que você quer, porque o outro não tem como ele saber. Não adianta dar indireta, né? Não adianta. Ou manda recadinho, deixa uma cartinha. Ele não entende, não adianta. Tem que ser bem claro. Nesse momento, tem que ser bem claro para que a outra pessoa consiga entender exatamente o que você quer. Porque se você não fala o que você quer, como que ele vai agir? Como que ele vai saber? Isso. E a outra pessoa pode até não saber, não saber interpretar, né? Ela vai interpretar com a visão, com a bagagem dela. Não vai interpretar Sim. do jeito, às vezes, que você quer, que eu quero. Né? Então, por isso, a necessidade de se expressar, de pedir, de falar, de escrever, né? Mas se comunicar com o outro. Porque aí entra a questão da expectativa, né, Ana? Que Sim. quando a gente cria expectativa em cima de uma situação, em cima de uma pessoa, a gente acaba se decepcionando sozinho, se frustrando sozinho, porque o outro não sabe que você criou aquela expectativa. Né? E daí gera as mágoas, né? É daí que surge. Gera mágoa, por quê? Porque eu criei uma expectativa tão grande com relação ao outro e o outro não me deu aquilo. Eu queria uma coisa, mas ele me deu o mínimo. E daí eu fico magoada. E daí gera
um monte de situação gera um monte de repercussão. Sabe, Ellen, eu aprendi há um tempo atrás, num livro que eu li, O Poder da Ação, eu encontrei isso, uma ferramenta para a gente trabalhar o perdão. Porque muitas vezes, vamos combinar que não é muito fácil você pedir perdão para alguém. Claro que não, nós somos humanos e a gente tem respeitar a nossa limitação. Isso é importante. Só que quando a gente fala em perdão, é perdoar para você se libertar daquele sentimento. Se você vai voltar a conviver com aquela pessoa ou não, é uma decisão pessoal, é livre-arbítrio. Você decide, independente do perdão. Só que o que acontece? Muitas vezes a pessoa não vai conseguir ir lá conversar e falar tudo, ou nem pode mais, né? Às vezes a pessoa já partiu e ficou a mágoa, ficou o ressentimento. Então, esse exercício serve muito bem para qualquer um desses casos. Ou a pessoa não quer conversar com o agente que provocou isso, ou a pessoa já partiu e também não tem mais como fazer isso. Através de uma carta, Ellen. Pega um papel e escreva tudo que você sente, faça acusação, xingue se você quiser, escreva tudo ali que você está sentindo. Por quê? Porque para a mente é como se realmente você estivesse falando aquilo. O efeito é o mesmo. Então escreva. Coloque tudo que aquela pessoa te gerou, tudo que você esperava dela e ela não conseguiu dar tudo aquilo que você queria, então escreva tudo. Quantas cartas forem necessárias, porque às vezes só uma não é suficiente. Verdade. E esse é um processo. E esse é um processo que não precisa ser num dia só. Você pode ir lá escrever uma carta hoje, daí amanhã você lembrou que tinha mais coisa para falar. Escreve de novo. É o teu tempo, não tem um limite, é o teu tempo. Respeitando aquilo que você está sentindo. Depois que você faz essa carta, que é a carta de acusação, né? Você está acusando a pessoa. Você vai escrever uma outra carta, que é a carta de perdão. Mesmo que o perdão ainda não seja real, ainda não seja algo concreto, mas coloca no papel. Eu te perdoo porque eu te entendo, e daí procura aquilo que eu e a Ela estávamos conversando até agora, a empatia, olhar com os olhos dele. Eu entendo porque você só sabia oferecer isso, porque você só recebeu isso. Escreva tudo, todos os motivos que você acredita que gerou para a pessoa se comportar daquela maneira e coloque tudo isso num papel também. Escreva várias vezes, eu te perdoo, eu te aceito, e vai escrevendo, vai escrevendo. Quando você terminar esse processo, pegue queime tudo. Coloque tudo no fogo. Eu sempre brinco, Ellen, não precisa deixar prova, né? Não vamos deixar prova para ninguém. Não precisa. Não precisa. É o que você sente. Então, coloca no fogo e fica olhando aquele fogo queimar tudo. Para a mente é como se realmente todo o sentimento estivesse sendo queimado naquele momento. Então, é um exercício libertador. E eu repito, perdoar não significa conviver. Você vai conviver se você sentir no teu coração que dá para conviver. Senão, você trabalha o perdão e segue a tua vida. E eu já fiz uso dessa técnica e funciona muito bem. Recomendo. Você fez? Isso. Fiz sim, e recomendo. Eu acho que eu levei uns 3 dias para escrever tudo o que eu queria para uma pessoa, né? Depois queimei. E assim vai, né? A gente vai lembrando depois, né? Passa um tempo, daqui a pouco lembra mais alguma coisinha. E é libertador fazer isso. Sim. Né? Você Sim. entender e você se satisfazer com essa carta é libertador, é outra vida. Né? Para quem quer sair da zona de conforto, vamos lá, vamos escrever. Funciona super bem. E aquele sentimento, né, Ellen, que a pessoa está carregando de mágoa, é dela aquele sentimento. O peso é ela que está carregando. Onde ela vai, ela leva aquela mágoa junto. É como se, imagina assim, é como se onde você estiver indo, você está levando a pessoa que te magoou junto contigo. E às porque vezes energeticamente a pessoa nem é assim. sabe. Às vezes a pessoa nem sabe que magoou com determinada palavra ou ação, né, Ana? Porque para ela é normal, entre aspas.
ela age assim com todo mundo. É a forma que ela se expressa de novo, porque ela aprendeu assim. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar mais amplo, não olhar só para a nossa dor, porque quando a gente olha só para a dor, fica limitado, você só enxerga aquilo. E cada vez que você olha, aumenta o sentimento, coloca o fermento que você falou, né? Coloca mais fermento naquele sentimento. Então, amplia isso, olha de uma forma mais abrangente para você conseguir resolver. Exatamente. Funciona, né, Ellen? Funciona, muito bem. Ellen, olha só, tem algumas pessoas nos acompanhando aqui, tem alguns comentários, e quem estiver nos assistindo, se quiser fazer perguntas, se quiser dar uma boa noite, para nós será muito bem-vindo. A Mariana Antunes está aqui conosco também. E nós temos uma pergunta aqui, deixa eu ler uma pergunta que a Iene colocou aqui para nós. Olha só o que ela escreveu aqui, Ellen, para você me ajudar a responder. Ainda sobre relacionamento. Como vocês explicam a questão das pessoas com as quais convivemos? Ou seja, que encontramos pelo nosso caminho. Nós as atraímos por sermos, de certa maneira, resistentes à mudança, ou, por outro lado, inconscientemente, é uma decisão nossa de evoluir, ou melhor, de querer evoluir. O que justifica, Ellen, a gente atrair as pessoas? Como que é o nome da pessoa que perguntou? A Iene. 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 Então, Iene, tem a questão da frequência, sim, de você estar na mesma frequência, porque tudo aquilo que nós pensamos, o nosso comportamento e a nossa fala provocam ondas vibracionais. Então, sim, tem a questão de frequência, sim. Tem a questão do que eu acredito que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, como eu comentei, eu acho que mais no comecinho, que o nosso Criador, ele coloca as pessoas a participarem da nossa vida que vão contribuir para a nossa evolução. Nem todas essas pessoas são desafetos. Muitas dessas pessoas são aquelas que vão nos apoiar, que vão nos dar um colo, que vão contribuir de um modo mais fraterno, mais amoroso, sem machucar, sem doer muito, né? Às vezes sem provocar muita dor. E tem essas questões também de pessoas que, como é que eu posso dizer, que nós atraímos da frequência, do acaso, que eu acredito que não existe, que tudo tem uma razão de ser, né? E a partir do momento... me perdi. A partir do momento que você muda a tua frequência, ou que você olha para essa pessoa que participa da tua vida, porque tudo tem um prazo de validade também, né? As pessoas participam da nossa vida por um tempo. A partir do momento que você mudar a tua frequência, você muda também o teu ciclo de convívio, né? De amizades, tu passa a olhar de uma outra forma para os teus colegas de trabalho, né, Ana? Sim. Quer complementar? É bem isso mesmo. E o que acontece? Voltando a falar sobre os nossos antepassados, sobre toda a nossa história, da nossa genética, o que acontece? Nós temos muito enraizados que a gente só aprende pela dor. É uma crença coletiva que a gente tem. Então, muitas vezes, a nossa resistência à mudança, porque nós somos muito resistentes, vamos combinar, né? A gente demora para tomar uma decisão, demora para mudar um comportamento. Por quê? Porque nós somos resistentes, porque o nosso sistema ainda funciona dessa forma, pela resistência. E daí vem a vida e tenta nos mostrar que a gente precisa mudar algo. Mas a gente vai protelando, não muda, deixa para depois. E o depois, muitas vezes, nunca chega. Então, por toda essa resistência, muitas vezes a vida vai lá e coloca uma pessoa bem desafiadora para ficar bem claro que você realmente precisa olhar para aquilo com carinho. Porque, de novo, é um espelho. Aquela pessoa que você atraiu, como a Ellen falou, está na tua frequência vibracional. E o que é frequência vibracional? É a soma de tudo que você sente, de tudo que você fala, de tudo que você tem dentro de você. Então, é uma mistura de tudo isso. Então,
Vamos imaginar assim, você é uma pessoa extremamente boa, você ajuda todo mundo, você é uma pessoa maravilhosa aos olhos dos outros, mas dentro de você, você se cobra o tempo inteiro, você guarda mágoa, você tem muita raiva, mas tá tudo ali dentro, você não deixa sair para fora, porque você se controla, fica prendendo ali. Só que a tua frequência não tem como disfarçar. Então você vai atrair pessoas para mostrar isso para você. E é exatamente isso que está acontecendo nessa situação que nós estamos vivendo. A pandemia veio para colocar tudo para fora, para colocar luz em todas as sombras que nós temos. Então, todos aqueles conflitos que nós estamos encontrando dentro de casa, na nossa família, não nasceu com a pandemia. Muito pelo contrário, estava lá guardadinho. A pandemia veio para colocar tudo para fora. Foi ou não foi? Exatamente. Penso dessa forma também. Tem mais Uhum. alguma pergunta? Vamos fazendo Nossa, a pergunta aí, Rochelle está pessoal. aqui conosco também, Ellen. Um beijo, Rochelle. A Fernanda também. Lembra da Fernanda? Lembro. Ela está aqui conosco também, está dizendo que concorda com nós. A Fernanda que vai fazer uma live comigo sexta-feira. Opa! Viu só? Lembrando que dia 23 e 24 estarei trabalhando aí no espaço da Ana Maciel, Despertar do Uhum, Ser, em Vacaria, né? Vão fazendo, quem quiser, os atendimentos de constelação familiar ou alguma outra técnica. uhum. Vamos Isso fazendo, aí. vamos Se mais agendando. alguém. Isso aí. Se mais alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser mandar para nós, a gente vai procurar responder agora. Eu quero contar para quem está nos assistindo como que a Ellie veio parar em Vacaria, o que que aconteceu. Eu e a Ellie, nós participamos de um retiro juntas, por intermédio de uma amiga em comum, e surgiu essa parceria lá, na verdade, né? O espaço nem existia naquele momento, ainda era um projeto. Isso faz mais de 2 anos, deve fazer uns 2 anos e meio, né, Ellen? Mais, aham. E daí, a partir daquilo ali, o espaço nasceu, o Despertar do Ser fez 2 anos, agora em abril, bem no meio da quarentena, né? Completou 2 anos. Não pude nem fazer uma comemoração, porque estávamos no meio da quarentena. E eu trouxe a Ellen já no começo, lá, há 2 anos atrás, eu comecei a trazer a Ellen para a vacaria para atender com a constelação familiar. Então, desde esse momento, desde 2 anos atrás, a Ellen vem para a vacaria uma vez por mês, sempre. E ela está fazendo um trabalho de cura aqui muito, muito, muito grande, tanto que já faz 2 anos, né, que ela está vindo para cá, trabalhando todas essas questões de forma individual, né? O nosso trabalho aqui é mais forte de forma individual, a constelação através dos bonecos, e tem uma cura muito grande. E você sabe, Ellen, que nesses dias eu conversei com uma pessoa que você atendeu, já faz tempinho que você atendeu ela aqui, e daí a pessoa me disse assim, Ana, o meu marido mudou muito depois da constelação familiar. E daí eu pensei, eu não lembrava que o marido dela tinha vindo fazer constelação. Daí eu perguntei para ela, tá, mas o teu marido fez a constelação? Não, Ana, quem fez foi eu, mas ele mudou junto comigo. É, Então, é bem isso que acontece. Quando você muda as pessoas ao teu redor por ressonância. Eu sempre brinco, se você quer mudar alguma pessoa, muda você. Porque quando você muda, reverbera essa mudança. Por quê? Porque você passa a ser diferente. Você passa a tratar as pessoas de forma diferente. E, consequentemente, tudo muda. Então, quando você vem fazer uma cura, independente de qual seja a forma, tá? Seja uma carta do perdão, seja fazendo um teta healing comigo, seja fazendo constelação com a Ellie, ou seja lendo um livro que te impactou tanto que você mudou seu comportamento. Quando você muda, você consegue libertar a tua ancestralidade, porque você está trazendo a energia junto. E você consegue liberar também os teus descendentes de carregar aquele ciclo vicioso. Percebe a importância que é isso? Então, a cura, ela é muito maior do que a gente consegue mensurar. Quando você consegue mudar, quando você consegue
curar uma ferida, isso reverbera para muitas e muitas e muitas pessoas que a gente não tem nem capacidade para mensurar isso em números. Verdade, para mais de 11, olha só, 11 gerações nós tratamos 4.094 pessoas, cerca de 300 anos. Isso falando só de 300 anos, né? Imagina. É muito mais. Né? Porque, assim, no meio terapêutico, eu vou falar até por você, Ana, nós acreditamos o quê? Que tratando o nosso setor emocional, nós evitamos doença no nosso corpo físico, concorda, Ana? Com certeza. Então, por isso que nós investimos significativamente nessa área, né? Porque eu vou falar de mim agora. Eu, Ellen, acredito que medicamento só maquia, é uma maquiagem. Vai tapeando, porque o problema emocional ele continua existindo, né? Tá anestesiando, é aquele fermento que a pessoa vai colocando que vai gerando um câncer, um tumor, alguma coisa, né? Que desregula todo o organismo. E essas doenças afetam muitos membros da família também, porque acaba respingando em quem convive, né? Então, tratando o setor emocional, reflete em todos os outros setores da tua vida. Né? E a constelação familiar e as técnicas terapêuticas, né, Ana, que nós trabalhamos, elas têm esse potencial e essa eficaz, né? É muito eficaz, é visível, que a gente trata uma pessoinha da família e reflete em todos os outros, né? Então é incrível, eu sou cada vez mais encantada pelo meu trabalho, pelo trabalho terapêutico, pelo trabalho da Ana, que admiro muito, né? Pelos resultados que a gente vê em consultório e o retorno, né, que as pessoas nos dão, né, como essa pessoa. É fantástico. Uhum. E é exatamente como você falou. Cada dor no nosso corpo, cada doença, tem um fundo emocional por trás disso. Estima-se que mais de 95% das doenças têm origem no emocional. E uma coisa importante é que o nosso corpo, ele sempre dá sinais de que algo está errado. Seja aquela dor que a gente sente lá de vez em quando, mas está dando um sinal, seja aquela insônia que volta e meia vem bater, seja um cansaço que não é um cansaço normal, não é um cansaço pelo trabalho, é mais forte que isso. Então a gente precisa prestar atenção, porque isso que a gente somatiza no nosso corpo é resultado das nossas relações. É resultado dos relacionamentos que a gente tem, seja dentro de casa, seja no trabalho, estendendo um pouquinho, né? Porque não é só a nossa família, é muito mais amplo do que isso. Então, é todo esse conflito que a gente tem com as pessoas somatiza no nosso corpo. Então, a gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo. O que o nosso corpo está dizendo? E trabalhar a partir disso. Trabalhar toda essa cura, que é lindo. Como a Ellen falou, acaba sendo algo viciante, né, Ellen? A gente quer cada vez aprender mais técnicas, cada vez entender mais como que o ser humano funciona. E o ser humano é uma caixinha de surpresa. O consciente trabalha, é muito, muito interessante a gente conseguir entender as crenças, mas o porquê que aquela pessoa está se comportando dessa forma, o porquê que ela está com esse conflito, o que está por trás disso? E na grande maioria das pessoas, na grande maioria das vezes, não tem lógica, é algo completamente irracional. Por quê? Porque é inconsciente. Porque foi ela que interpretou dessa forma. Então, muito importante a gente sempre olhar para dentro, sempre colocar um espelho na nossa frente, porque a vida que nós levamos é resultado fiel daquilo que a gente tem dentro da gente. Exatamente. O Buda já tem essa frase, né? O que somos é consequência do que pensamos. Então, bora tentar positivo aí, pessoal. É isso aí, vale a pena o esforço, né? E mais do que pensar positivo, né, Ellen? Começar a curar tudo isso, né? Exatamente. Porque às vezes só o pensar positivo fica difícil. Eu penso positivo, vem o pensamento negativo, fica aquela briga constante. Então é importante entender da onde que está saindo esses pensamentos negativos, para a gente conseguir se curar.
Ô, Exatamente. Ellen, a Caroline Andrade está aqui conosco também, desejou uma boa noite aí para nós, está nos acompanhando também. E se Beijo. mais alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, estamos na finaleira, né, Ellen? Isso aí. Muito bem, então conversamos sobre várias coisas, conversamos sobre ressignificar as nossas relações, conversamos sobre a importância do perdão, né? O quanto que o perdão realmente é libertador, o quanto que a nossa família, os nossos ancestrais, eles têm um peso sobre a nossa vida, eles nos influenciam. Então, tudo isso é extremamente importante para a gente conseguir viver, né, Ellen? Para a gente conseguir Ah, se libertar de tudo isso. Eu acredito eu criei essa crença, na verdade, tanto que eu martelei na minha cabeça, hoje eu acredito de verdade, que a vida tem que ser leve, 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 as coisas têm que sim. fluir. Sabe quando você caminha assim, as portas vão se abrindo? Tem que ser dessa forma. Se não for assim, tem que curar. Tem São alguma coisa para sinais, né, resolver Ana? ali, porque não está certo. Se não tá suave, presta atenção, porque são os sinais, né? É, É uma forma os de 800, eu perceber os anotei sinais. aqui, 800 sinais por dia, caramba, Ellen. Aham, eu não consigo lembrar se foi uma palestra, foi um livro que eu li, não consigo lembrar da onde que eu tive, mas esse detalhe me chamou muito a atenção. Eu digo, se a gente interpretar meio, estamos no lucro, né? Para ver o quanto que nós somos inconscientes, né? Porque a gente não percebe. Se a gente perceber 5 por dia, é muita coisa. Muito lucro. Até ganho dia. Sim, sim, sim. Tem mais pessoas aqui comentando, Ellen. A Marga Sartori está conosco também, disse que adorou nós. Que bom, fico muito feliz. Gratidão por você estar nos acompanhando. A Beijo. Gina Xavier também está conosco. Também tá nos acompanhando, então muito obrigado por você estar aqui nos acompanhando. Espero de coração que a gente tenha conseguido contribuir, né, Ellen, de alguma forma. Exatamente. Uma mensagem final, Ellen. Mensagem final: cuide-se, tem as regras para seguir, né? As regras do sistema para seguir, porque nós não somos libertos disso, contrariando ou não, nós fazemos parte de um sistema, né? Então, cuidem-se. Se quiserem uma ajuda, peça ajuda, verbalize, né? Que a bola de cristal acho que está pifada, não sei se tem, se funciona ou não funciona, enfim, para garantir, verbalize, escreva, né? E quem Desenhe se quiser. for preciso, né? Oi? Desenhe se for preciso. Desenhe, que é para ficar bem clarinho, bem suave, né? Para a pessoa entender bem. E quem quiser o nosso auxílio, né, Ana? Uma vez por mês estarei em Vacaria no próximo dia 23 e 24. Aqui em Lages, temos o Instituto Luz, que está à disposição. Contato 9920 1204, esse é o meu contato, né? Temos outros terapeutas aqui na casa também. Ana Maciel também, assim que possível, virá também trabalhar aqui, né, com as suas técnicas, trazendo o seu Deixar a talento. pandemia, né? Baixar um pouquinho a poeira, né? Para a gente poder participar Exatamente. novamente. Exatamente. Aqui no Instituto nós estamos fazendo apenas atendimento individuais. Se quiser online, fazemos online também. Os presenciais com todo cuidado, né? Com toda a higiene, todo o paramento que precisa. Estamos tomando essa atenção também. Então, serão bem-vindos. E Uhum. agradecer você, né, Ana? Maravilhosa, como sempre. Espelho, E olha né? o que que é a Isso se frequência, né, chama Ana? espelho, né? Olha o É que que é porque a você é frequência, Ana. maravilhosa também. Então, agradecer você, né, por esse convite. Gostei muito, foi uma experiência bem interessante. Vamos fazer mais, né? Com Gostei. certeza. Ellen, a, a Iene está perguntando aqui se as nossas intuições elas fazem parte desses sinais que a gente comentou, esses 800, que eu estou até agora tentando processar. Como assim 800? O que eu faço o dia inteiro que não percebo Olha isso? só, Ana. Aham, sim. 800 o quê?
Uhum. As nossas intuições, elas são sinais também. O que é a nossa intuição? A nossa intuição é a voz que vem lá do nosso íntimo. É a voz do nosso eu superior, é a voz da nossa essência, ou é a voz que a gente consegue perceber do nosso anjo da guarda ou do nosso mentor, daquilo que você acredita. Então, tem muito a ver com isso também. E essa intuição, ela está nos mostrando algo que os nossos olhos não estão conseguindo perceber. Então, sim, é um aviso, é uma forma do universo se comunicar conosco. Só que o que a gente faz muitas vezes, né, Ellen? A gente ignora completamente. Ah, isso aí é bobagem, eu tô ficando louca. Exatamente. É coisa da minha cabeça, capaz que é isso mesmo. A gente não acredita no próprio potencial, né, Ana? Se diminui, né? Uhum. Uhum. Mas assim, eu querendo falar dos 800 sinais ali, o sol é um sinal, a natureza ao teu redor é um sinal, uma borboleta que passa por você mostra que como que tá a tua frequência, que tá legal, porque os bichos não ficam perto da gente se a gente está numa frequência baixa, né? Uhum. Então, tudo isso são os sinais, né? As pessoas que participam do nosso dia, o modo como elas conversam, às vezes uma palavrinha de meia hora de conversa, aquilo foi um sinal para ti, foi uma chave, né? Que nós Sim. costumamos dizer, é um ponto-chave, um insight, enfim. Então, tem vários sinais, sim, que a gente tem potencial para interpretar muito bem, né? Para perceber, né? Olhar com mais carinho, que a gente consegue interpretar um pouquinho mais. Estar presente, né? A gente só consegue interpretar esses sinais estando presente, trazendo para a consciência tudo isso. E os sinais são extremamente sutis. Pode ser números repetidos também, pode ser uma frase, você abre o Face, abre o Insta e vem aquela frase, parece que foi escrita para você. Foi mesmo. Foi colocada ali para você ler. Ou seja, qualquer coisa, a sutileza, perceba a sutileza desses sinais. E tá o tempo inteiro, realmente. É só a gente abrir o coração, abrir a mente e começar a prestar atenção nisso. Exatamente. Quero agradecer a todo mundo que comentou aqui, que está conosco nessa live. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Espero de coração que eu e a Ellen a gente tenha conseguido contribuir com cada um de vocês que nos acompanhou. Esse é o propósito. O propósito é expandir, o propósito é plantar sementes, né, Ellen? Porque quando a gente planta uma semente de esperança, uma semente de fé, uma semente que é possível sim você perdoar, é possível sim você aprender a conviver com as pessoas da tua família de forma harmônica, de forma leve. Então, tudo isso são pequenas sementinhas que a gente plantou e espero de coração que isso germine e que saia daí de dentro flores maravilhosas, né, Ellen? Isso mesmo. Agradecer a participação de todos de coração. Qualquer coisa estamos à disposição. Então, muito obrigada. A Ellen está conosco aqui uma vez por mês, então venham aqui conhecer o trabalho dela, entre em contato comigo, eu explico mais, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado, pode me mandar mensagem ali pelo Facebook, qualquer coisa, pode deixar que eu vou responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque às vezes demora um pouquinho para entrar, mas eu sempre procuro responder. E quero convidar vocês também para na próxima sexta-feira, Elia, eu quero você junto conosco também, tá? Sexta-feira, quero que você nos acompanhe. Eu e a Fernanda estaremos fazendo uma live também e espero de coração que todos vocês possam nos acompanhar. Muito obrigada a todos e até a próxima. Gratidão.